Existe um tipo específico de silêncio que destrói mais do que 1000 palavras ditas erradas. É aquele silêncio da timidez, da insegurança, da autoanulação. Não é o silêncio sábio, tão valorizado por Jung, mas sim o silêncio que grita: "Eu não sou o suficiente". Talvez você já tenha sentido isso, sentado em um canto, olhando as pessoas ao redor se conectarem, se expressarem, rirem, enquanto dentro de você algo implora por liberdade, mas se esconde atrás de máscaras construídas ao longo da infância. Carl Jung dizia que a persona, essa máscara social que usamos para nos adaptar, é essencial, mas quando nos tornamos prisioneiros dela, perdemos nossa essência. E é nesse exato ponto que muitos tímidos se desconectam de sua verdadeira força. Você não nasceu retraído. A timidez não é uma maldição de nascença. E Jung deixou claro: muito do que somos é resultado de uma jornada inconsciente de adaptação. O problema é que, para se proteger, sua mente criou uma defesa: a retração. Ela evita o desconforto, a rejeição, o julgamento. Mas o preço é alto. Cada vez que você se cala, você reforça para seu inconsciente a ideia de que sua voz não é digna de ser ouvida. E aqui entra uma das grandes verdades que poucos entendem. O tímido, quando desperta, pode se tornar a figura mais poderosa de um ambiente. Por quê? Porque ele carrega em si a profundidade, a observação e a inteligência emocional que poucos têm. Só falta ativar isso. A transformação não começa mudando sua personalidade. Não se trata de virar extrovertido ou forçar sorrisos. A jornada, de dentro para fora, começa com a integração do que Jung chamava de sombra, a parte de você que você esconde, mas que guarda sua energia vital, sua autenticidade, sua força bruta. Aquilo que você reprime por medo de ser julgado é, na verdade, o que te tornaria magnético. Pessoas verdadeiramente inatingíveis não são aquelas que ignoram os outros, mas sim as que têm domínio sobre suas emoções, suas reações e sua presença. Elas não reagem, elas agem. E isso começa no silêncio interno de quem já entendeu quem é, de verdade. Quando você se torna inatingível, não é porque ergue muros, mas porque constrói raízes profundas. E essas raízes vêm do autoconhecimento. Jung não via o crescimento como uma escada, mas como um aprofundamento no próprio ser. Ser o centro das atenções não é sobre falar mais alto, mas sobre ressoar mais fundo. É por isso que pessoas que antes eram tímidas, quando integram sua sombra e despertam sua individualidade, naturalmente atraem olhares, respeito e admiração. Elas não imploram por atenção. Elas se tornam impossíveis de ignorar. Elas não imitam. Elas impõem presença. Neste vídeo, você vai entender, passo a passo, como sair desse casulo de silêncio e se transformar em alguém que impõe respeito sem dizer uma palavra. Alguém que carrega a autenticidade como armadura e que domina os espaços sem forçar uma única reação. Vamos explorar juntos como a filosofia de Jung pode te guiar por esse caminho, do tímido retraído ao ser humano inatingível. Mas lembre-se, a jornada é interna, e tudo começa agora. A timidez, sob a ótica de Carl Jung, não é uma falha de caráter, mas um mecanismo de defesa profundamente enraizado na psique. Desde cedo, aprendemos, muitas vezes de maneira inconsciente, que expressar quem somos pode nos colocar em risco. Crianças que foram reprimidas ao tentar se expressar, que ouviram frases como "fica quieto", "isso é bobagem" ou "você está atrapalhando", internalizam a ideia de que se calar é mais seguro do que ser rejeitado. A partir disso, o inconsciente constrói uma máscara, a persona tímida. Jung afirmava que essa persona é necessária para a convivência social, mas quando ela se torna dominante, a verdadeira essência do indivíduo fica sufocada, isolada, dentro da sombra.
O que poucos percebem é que essa timidez é apenas a superfície visível de uma estrutura muito mais complexa. Dentro do tímido, habita um mundo intenso, um universo de emoções, percepções e profundidade que, quando acessado, pode gerar uma transformação completa. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige confrontar essa sombra. O tímido, ao evitar o confronto com suas emoções mais profundas, permanece girando em círculos dentro de sua própria prisão emocional. Mas a chave está ali, escondida, esperando ser reconhecida. A timidez não é um limite, é um convite. Todo sintoma é uma linguagem da alma tentando se comunicar. E a timidez, dentro dessa perspectiva, é um sinal claro de que há partes do seu eu que estão reprimidas, negligenciadas e querendo vir à tona. Jung nos ensinou que a cura está no encontro consciente com essas partes negadas. Ou seja, ao invés de lutar contra a timidez ou tentar forçar comportamentos extrovertidos, o verdadeiro caminho está em mergulhar fundo, entender o que a timidez está tentando proteger e então libertar o verdadeiro eu por trás dela. A jornada não é para fora, é para dentro. Pessoas que parecem naturalmente confiantes muitas vezes não são mais fortes. Elas apenas já enfrentaram partes de si que você ainda está evitando. E isso muda tudo. Porque quando você entende que o desconforto da exposição, o medo de falar em público ou de se colocar em uma roda de amigos não é fraqueza, mas um reflexo de traumas não resolvidos, você para de se julgar. E ao parar de se julgar, você cria espaço para a autocompreensão. E é nesse espaço que a verdadeira transformação acontece. Não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre libertar quem você sempre foi. Ao compreender a raiz da timidez, com compaixão e consciência, você começa a desmontar, pouco a pouco, a prisão que construiu em volta de si. E isso te prepara para a próxima etapa do processo: encarar a sombra. A parte de você que guarda exatamente tudo o que você esconde, tudo o que você acha que os outros rejeitariam. E é aí que mora o poder. Porque, ao invés de continuar evitando essa parte, você vai aprender a integrá-la. E é esse movimento que transforma um tímido em alguém absolutamente magnético. Carl Jung foi um dos primeiros a reconhecer que todo ser humano carrega dentro de si uma sombra, o lado obscuro da psique, formado por tudo o que negamos, reprimimos ou consideramos inaceitável. Para o tímido, essa sombra geralmente está carregada de raiva reprimida, impulsos, de expressão, desejos de ser visto e reconhecido. Só que esses sentimentos foram condenados ao esquecimento porque, em algum momento, pareceram perigosos demais para serem expressos. A tragédia disso é que, ao reprimir a sombra, também se reprime a energia vital que ela carrega. E essa energia é exatamente o que te tornaria inesquecível. O que Jung propõe é algo ousado: integrar a sombra, ao invés de combatê-la. Isso significa reconhecer seus desejos reprimidos, aceitar seus impulsos emocionais, acolher o desconforto de se expor e perceber que tudo isso não te faz um ser errado, mas um ser humano completo. O tímido, ao olhar para a própria sombra sem julgamento, começa a liberar a energia que estava bloqueada. E essa energia, quando bem direcionada, se transforma em presença. Uma presença que não precisa gritar para ser sentida, porque é autêntica. E nada é mais poderoso do que a autenticidade. Ao integrar a sombra, o tímido desenvolve o que Jung chamava de autoridade interior. Não é uma autoridade imposta, baseada em status ou poder externo, mas uma força que nasce da consciência de quem você é. Essa autoridade se manifesta em pequenos detalhes, no jeito como você entra em um ambiente, no modo como escuta os outros com profundidade, no silêncio que carrega significado. Pessoas que passam por esse processo se tornam magnéticas, não por fazerem mais barulho, mas por transmitirem verdade. E a verdade tem um peso que não pode ser ignorado.
Esse processo, porém, exige coragem. Coragem para encarar aquilo que você evitou por anos. Coragem para aceitar que você pode ter se escondido por tanto tempo que já nem sabe mais o que é real ou performance. Mas também exige gentileza consigo mesmo. Jung falava que o encontro com a sombra é, ao mesmo tempo, o encontro com o sofrimento e com o tesouro, porque é naquilo que você rejeita que mora exatamente o que você mais precisa para se transformar. E a partir dessa transformação, surge um novo tipo de ser. Aquele que não implora por atenção, mas que irradia presença. Essa nova presença, é silenciosa, densa, autêntica, é o que começa a te tornar inatingível, porque quando você integra sua sombra, ninguém pode te manipular com ela. Quando você aceita quem é, ninguém mais pode usar isso contra você. Você deixa de viver sob o controle da aprovação externa e começa a viver a partir de um centro interno firme, estável e profundo. E é esse centro que vai te guiar para a próxima fase. Desenvolver a persona consciente, aquela que te permite navegar no mundo com autenticidade, sem trair sua essência. Para Carl Jung, a persona é a máscara social que usamos para interagir com o mundo. O problema é que, para muitos tímidos, essa máscara foi construída não para se conectar, mas para se esconder. A persona se torna uma armadura pesada, sem expressão, sem brilho, apenas uma tentativa de sobreviver socialmente. Mas Jung não propunha a eliminação da persona. Ele sugeria a construção de uma persona consciente, ou seja, uma forma de se apresentar ao mundo que seja estratégica, funcional, mas sem trair sua essência. Você não precisa virar um personagem para ser notado. Precisa apenas ajustar a maneira como se apresenta, para que o mundo perceba quem você é por dentro. A persona consciente começa com um reconhecimento interno. Eu não sou invisível. Eu apenas aprendi a me esconder. Essa consciência já altera tudo, porque ao invés de entrar em ambientes tentando desaparecer, você começa a entrar como alguém que sabe o valor que tem, mesmo que ainda esteja desenvolvendo a linguagem para expressar isso. A linguagem corporal muda, o tom de voz muda, até o silêncio muda. Pessoas com uma persona bem estruturada conseguem chamar atenção sem precisar implorar por ela. Elas são lembradas mesmo quando não estão falando. E isso não tem a ver com técnicas artificiais, tem a ver com alinhamento interior. Quando você se apresenta com uma persona consciente, você atrai atenção de forma natural, porque transmite coerência. Jung afirmava que o ser humano é mais impactado pela integridade do que pela performance. E isso explica por que muitas pessoas que nem falam tanto, nem fazem esforço para brilhar, ainda assim são notadas. Elas estão em paz com quem são. Elas não têm medo da própria sombra. E quando isso acontece, a persona deixa de ser uma máscara rígida e se torna uma ponte entre o mundo interno e o externo, entre o eu verdadeiro e a expressão social. E é essa ponte que transforma a interação em conexão. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa mais lutar para ser sociável. Você só precisa aprender a se expressar sem medo. Isso é feito em camadas. Um olhar mais firme, uma postura mais aberta, um comentário feito com autenticidade. Aos poucos, os outros começam a perceber. Tem algo nessa pessoa que é diferente. E é exatamente isso que te torna o centro das atenções. Não por tentar ser o mais engraçado, o mais falante ou o mais carismático, mas por ser aquele que mais verdade transmite. E numa sociedade carente de autenticidade, quem é verdadeiro brilha, mesmo em silêncio. Essa construção consciente da persona não é uma farsa, é um refinamento. Você não está criando uma versão falsa de si mesmo. Está, pela primeira vez, dando forma à sua verdade interior. Está moldando uma presença que comunique tudo aquilo que você reprimiu por anos. E é esse novo você, consciente, íntegro, presente, que começa a ocupar espaços com naturalidade.
Você se torna o tipo de pessoa que não precisa competir por atenção, porque já carrega um magnetismo próprio. E com essa base construída, você está pronto para acessar um estado ainda mais raro, o da verdadeira autossuficiência emocional. Verdadeira liberdade psicológica, segundo Jung, acontece quando o indivíduo não vive mais em função da aprovação ou rejeição do outro. Isso é autossuficiência emocional. Não é se isolar, não é ser indiferente, é simplesmente não ser dominado pelas expectativas externas. O tímido, geralmente, vive prisioneiro da necessidade de agradar. Ele antecipa rejeições, molda comportamentos para evitar críticas, vive na ansiedade de ser aceito. Mas quando você começa a se conhecer de verdade, integrar sua sombra e expressar sua persona consciente, algo muda. Você começa a perceber que a sua paz interior é mais valiosa do que a aceitação alheia. Esse é o ponto em que você se torna inatingível, porque o que te fazia vulnerável era o medo de não agradar. E agora, você entende que não agradar faz parte da vida. Que não ser entendido por todos é natural. Que você não precisa se encaixar em todos os lugares. Jung dizia que a individuação exige que o sujeito se torne único. E ser único, inevitavelmente, significa ser diferente. A diferença assusta, incomoda, causa estranhamento, mas também encanta, atrai, impressiona. Ao abraçar sua diferença, você se torna alguém que não se adapta a qualquer ambiente, mas transforma o ambiente pela própria presença. Pessoas emocionalmente autossuficientes não evitam conexões. Elas apenas não se deixam consumir por elas. Elas sabem dizer não sem culpa. Sabem se retirar sem sentir que estão erradas. Sabem manter o próprio ritmo mesmo quando todos estão em outro. E é isso que causa impacto. Porque, num mundo em que todos tentam se adaptar para serem aceitos, aquele que se mantém firme em si mesmo se destaca. E o destaque verdadeiro, o que dura, não vem de gritar mais alto. Vem de sustentar o próprio silêncio com convicção. Vem de carregar a própria verdade com dignidade. Ao chegar nesse ponto, a timidez não desaparece por completo. Ela apenas perde o poder de te controlar. Porque você aprendeu a lidar com ela. Você entende quando ela aparece, sabe de onde vem e não se identifica mais com ela. Isso te dá liberdade. E liberdade é magnética. Pessoas livres, que não vivem para agradar, mas para viver em plenitude, são naturalmente atraentes. Elas viram referência. E é por isso que a jornada de se tornar o centro das atenções, sem mudar quem você é, passa por essa transformação interior. Quanto mais você se conhece, menos os outros conseguem te desequilibrar. E agora, você chegou no momento final dessa jornada. Transformar tudo isso em expressão no mundo. Não como performance, mas como missão. Porque Jung afirmava que o sentido da vida está na realização do self, na expressão plena da sua singularidade. E quando você se compromete com isso, você não apenas muda sua forma de se relacionar, você muda sua própria existência. A fase final da jornada proposta por Jung é a expressão do self, o núcleo mais autêntico e íntegro do ser. É nesse ponto que a transformação deixa de ser interna e começa a se manifestar no mundo. Você não precisa mais forçar conversas, tentar ser interessante ou buscar aceitação. Sua simples presença comunica tudo. O que antes era medo de se expor agora se transforma em desejo de compartilhar. Porque você tem algo verdadeiro a oferecer. Sua visão, sua experiência, sua energia. E isso muda completamente a dinâmica social. As pessoas não te ouvem mais por educação. Elas prestam atenção porque sentem que há algo real vindo de você. A timidez, que antes te fazia desaparecer, agora se converte em sensibilidade. Você não se tornou extrovertido. Você apenas deixou de se esconder. Você fala quando tem algo a dizer. Se cala quando é necessário. Se posiciona com firmeza,
mas sem agressividade. Essa maturidade emocional é rara e, por isso mesmo, tão poderosa. Jung diria que nesse estágio, você não vive mais como fragmento, você vive como totalidade, e a totalidade se impõe. Ela tem peso, tem densidade, tem impacto. Você vira o tipo de pessoa que marca uma sala mesmo sem querer. Essa expressão autêntica também muda a forma como você se relaciona com o elogio e a crítica. Antes, bastava um olhar torto para te desmontar. Agora, você filtra tudo pela consciência do seu valor. E isso cria um escudo natural. As opiniões dos outros deixam de ser feridas em potencial e se tornam apenas informações. Você decide o que absorve. Você decide quem escuta. E esse tipo de controle emocional não é arrogância, é maturidade psíquica. É o que Jung chamava de ego fortalecido, a base para sustentar a expressão plena do self. Nesse novo estado, você se torna uma referência para os outros, e sem precisar gritar, vender uma imagem ou se moldar a padrões. Você inspira, não porque quer ser admirado, mas porque está alinhado com a sua verdade. E a verdade tem um poder que não pode ser copiado. É isso que te torna inatingível. Porque mesmo que tentem te diminuir, você não se abala. Mesmo que tentem te ignorar, sua presença continua falando mais alto. Você não é mais apenas o tímido. Você é alguém que venceu a si mesmo. E isso é mais raro do que qualquer carisma fabricado. E por fim você entende que o caminho não é sobre conquistar os outros. É sobre conquistar a si mesmo. Ao parar de fugir da própria sombra, ao integrar suas partes negadas e ao se comprometer com uma expressão verdadeira, você deixa de viver como espectador e passa a viver como protagonista. Não porque quer os holofotes, mas porque sabe que tem algo valioso a entregar ao mundo. E quando essa consciência nasce, nada mais te segura. Porque quem é inteiro, inevitavelmente, se torna inesquecível. Se isso fez sentido para você, se em algum momento dessa jornada você se enxergou, então agora é o momento de agir. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também estão cansadas de se esconder. Compartilha com aquele amigo que vive se apagando para caber. E se você quer continuar esse processo de transformação interior comigo, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à sua verdade mais profunda. E lembra, você não precisa mudar quem você é para ser notado. Você só precisa despertar quem você sempre foi. O mundo não precisa de mais barulho, precisa de mais presença. E a sua já está pronta para ser sentida.